Operação Lava Jato, Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras, afirmou ter arrecadado 30 milhões de reais para a Caixa 2 da campanha do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E o sucessor dele, Luiz Fernando Pezão, também teria se beneficiado. A justiça é a nossa esperança, diz a faixa que amanheceu na praça em frente à Justiça Federal de Curitiba, onde estão concentrados os depoimentos da Operação Lava Jato. Para a Aleteia, ex-cara pintada, a esperança virou decepção. Ela guarda até hoje a bandeira usada nas manifestações pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Collor foi apontado pelo Procurador-Geral da República como um dos políticos envolvidos no escândalo de corrupção na Petrobras. Assim como a Aleteia, o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, foi cara pintada. Na realidade, liderou os estudantes. E como Collor, Lindbergh está na lista divulgada na última sexta-feira. É muito decepcionante ver o que ele falava antes e, de repente, hoje, se você trocar o nome, cabe perfeitamente o discurso contra ele. Também chama atenção na lista de políticos investigados na Operação Lava Jato a presença de 2 ex-deputados federais condenados no processo do Mensalão. Eles se chamam Pedro, respondem pelos mesmos crimes e receberam as mesmas penas. Pedro Correia e Pedro Henry foram condenados a 7 anos e 2 meses de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. E são do mesmo partido, o PP. A legenda lidera a lista da Operação Lava Jato com 32 investigados. Entre eles, Arthur Lira, eleito para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Câmara. Em seguida vem o PMDB com 7. Destaque para os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. Do PT são 6 nomes, como dos senadores Humberto Costa e Gleisi Hoffmann. O senador Antônio Anastasia é o único nome do PSDB. Para o cientista político Rogério Schmidt, o tamanho da máquina pública está diretamente relacionado aos escândalos de corrupção. No Brasil, as pessoas, ao mesmo tempo, são contra a corrupção, mas querem que o governo intervenha cada vez mais na economia, que o governo intervenha cada vez mais nos problemas sociais. Quer dizer, uma coisa não existe sem a outra, né? Quanto mais governo, mais corrupção. Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão negaram o recebimento de Caixa 2. E em discurso no plenário do Senado, Fernando Collor criticou hoje o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, por não ter ouvido previamente os integrantes da lista de investigados. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Há uma suspeição em relação aos encontros que o Procurador-Geral da República e o Ministro da Justiça tiveram aí, 2 encontros. Inclusive em Buenos Aires, que foi revelado pela Folha de São Paulo, encontro secreto que eles negaram e depois tiveram de voltar atrás, o que é uma vergonha. E por isso motivou que alguns políticos falem por aí que a lista é uma armação. O que você acha disso? A lista é uma piada de mau gosto. Porque eu li todos os nomes, como vocês também, vi as acusações que pesam para investigação, não é nem indiciamento, é a fase anterior, investigação, li e fiquei atônito. Primeiro, com a falta de presença de membros do Poder Executivo. Claro, como tudo aquilo foi feito. Cadê o presidente da Petrobras, por exemplo, no auge do Petrolão? O senhor José Sérgio Gabrielli. Sequer vai ser investigado nesse conjunto dessa lista? Espera um pouquinho, a gente é idiota? E os outros ministros? E pessoas acima dos ministros? Espera um pouquinho, será que o PP, o Partido Progressista, com 32 investigados, eles é que organizaram esse esquema? Nós somos idiotas? Então, quando eu fiquei vendo quadrilha, formação de quadrilha, as acusações que pesavam sobre alguns, que quadrilha é essa? Com qual objetivo? Quem era o chefe? Não tem? Aí eu me lembrei imediatamente, e aí historicamente, do Mensalão. E hoje eu tive a oportunidade até de conversar com o ministro Marco Aurélio Mello, pela manhã, no Jornal da Manhã, e perguntei para ele, falei, ministro, teve todas aquelas acusações no Mensalão. O procurador era Antônio Fernando. O processo demorou 2 anos para o indiciamento, em 2007. Foi julgado 5 anos depois. Permaneceu quase 2 anos o julgamento. Poxa vida, a tese do Ministério Público, aceita pelo relator Joaquim Barbosa e pelo plenário na primeira fase, qual era? Era uma quadrilha que tinha um núcleo político e com um núcleo publicitário e financeiro. O chefe da quadrilha, do conjunto da quadrilha, segundo a tese do Ministério Público, aceita pelo relator e pela maioria do plenário, na primeira fase, era José Dirceu. Aí eu perguntei para ele, espera um pouquinho, ministro Marco Aurélio, o chefe da quadrilha está solto. E os dois, chefe do núcleo financeiro, a senhora Cátia Abelo, e o chefe do publicitário, Marcos Valério, um há 37 anos, Marcos Valério, a outra há 16. O senhor concorda com uma coisa dessa? Ele falou, foi um erro
a dosimetria. Foi um erro. Agora, erro que tem um que está 37 anos e outro 16. E ele disse o seguinte, e nem latrocínio se condena a 37 anos. Então, eu espero que o Ministério Público haja de outra forma. Essa lista é uma piada, o encaminhamento dado por Teori Zavascki é uma outra piada e nós, certamente, os brasileiros de bem, estamos de costas para isso e no dia 15, nas ruas, vamos mostrar no que nós acreditamos. Se é nessa lista que é piada ou naquilo que todo o povo brasileiro sabe. Quem é o chefe da quadrilha, quem faz parte dessa quadrilha e que nós queremos ver de onde eles deveriam estar. É na cadeia. Não estarão, porque a justiça não é justa, mas politicamente eles vão ser derrotados. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite. Como você vê essa lista? Tem alguma dúvida em relação a esses nomes? Como os políticos estão dizendo lá que seria uma armação? Eu tenho várias dúvidas, porque eu não conheço o processo. Acho que esse grupo de procuradores que, em torno do Procurador-Geral da República, ofereceram essa relação de acusados, eles receberam um dossiê de investigação da Polícia Federal, Ministério Público do Paraná, Juiz Moro, todos envolvidos nisso. E essa relação só foi para o Supremo Tribunal Federal por causa do foro privilegiado. Então, o Ministério Público Federal recebeu essa... Não é um procurador, era uma equipe de 15 procuradores. Eu não tenho por que duvidar da seriedade do trabalho deles. Mesmo porque eu não conheço a prova dos autos. Como é que eu posso discutir se ele agiu certo ou agiu errado? Eu vi ontem o presidente da Câmara se defendendo, acusando o Ministério Público. Eu ouvi o Renan Calheiros acusando o Ministério Público. O Renan acusando o Ministério Público. Olha, isso é uma injustiça contra mim, ele quis dizer, isso é uma injustiça contra mim, diz o presidente da Câmara. Mas será que o Ministério Público seria capaz de promover essas acusações sem ter nos autos fundamentos para tanto? Será que isso é uma coisa dirigida contra A, B ou C? Ou essa coisa era palpitando nos autos? Eu também fiquei verificando por que tinha mais denunciados e indiciados, porque é um inquérito, do PP do que dos outros partidos. E aí a conclusão é óbvia, porque esse Paulo Roberto Costa era o cara incumbido de distribuir a propina para o PP, como ele mesmo disse, não é? O que era incumbido de distribuir a propina para outros partidos, Duque é acusado disso, não fez a delação premiada. Será que os empreiteiros de obra que estão fazendo delação vão acrescentar outros nomes? Ou ratificar informações que já estão lá de posse do Procurador-Geral? Eu acho que esse é um processo que se inicia, uma investigação que inicia. Eu acho precipitado dizer que há equívocos, que há proteção, que há conchavos, mesmo porque nós não conhecemos autos. Nós não conhecemos a prova, isso são ilações que estão sendo tiradas. Porque fulano encontrou fulano em tal lugar, aí então se tratou de excluir do processo A, B ou C. Eu acho que isso é muito, muito temerário. Eu não ouso avançar. Confio nas instituições brasileiras, confio no Procurador-Geral da República e confio no ministro incumbido do caso, pelos antecedentes do ministro no Superior Tribunal de Justiça, pelos antecedentes do procurador, foi escolhido, foi designado pelo Ministério Público Federal, que, ouvidos todos os procuradores, escolheu e botou na lista, e ele era o primeiro da lista, e por isso foi escolhido pela presidente Dilma. Então, não é uma escolha que saiu do bolso de alguém, é uma escolha que vem indicado pelo Ministério Público Federal, e foi escolhido o primeiro da lista. Aqui em São Paulo, às vezes, se indicam 3 e se escolhe o terceiro. A liberdade é do Executivo. Então, eu quero dar um crédito, eu quero registrar esse crédito ao trabalho realizado pelo Ministério Público Federal, quero dar um crédito realizado pelo juiz Moro, pela Polícia Federal. E agora a investigação começa. Todos esses cidadãos que estão aí se dizendo... Eu quero lembrar que o Renan Calheiros, ele já foi envolvido por uma questão muito menor, como ligação com o empresário. Foi um empresário que pagava pensão para uma filha que ele tinha fora do casamento. Mas, enfim, tudo isso é complicado. Até porque eles ainda não foram julgados. Eles estão acusados
E aí vai ter É uma um inquérito, investigação. é uma investigação. Né? Exatamente. Bom, Vila, alguns deles também falam que os dinheiro que receberam das empreiteiras Sim. envolvidas nesse processo, que não sabiam da licitude, da origem desse dinheiro, Claro. que seriam dinheiros ilícitos. Todo mundo é ingênuo. É possível isso ocorrer? Você receber um dinheiro de doação de campanha e não saber da origem? Ou que aquela origem vem de algum processo de corrupção, por exemplo? Evidentemente que não, né, William? As pessoas de bem, sensatas, sabem que isso é um artifício. Pedro Barusco, que vai depor amanhã na CPI, a terça-feira, espero que ele fale. Ele vai devolver na delação premiada 97 milhões de dólares. Vocês não ouviram errado. 97 milhões de dólares. No Japão, o ministro acabou de cair por uma doação não explicada de 10 mil dólares. Um ministro, um simples gerente, passou a mão, para falar uma linguagem clara, em 97 milhões de dólares. E teria destinado a partidos, inclusive ao maior partido, o partido do Projeto Criminoso de Poder, aquele que nos ameaça de morte, aquele que nos ameaça com agressão, aquele partido criminoso que nos ameaça com processo, que tem ódio à democracia e quer usar da lei, eles que rasgam a lei todo dia, mas a cada ameaça eu dou um passo à frente, não dou um passo atrás, porque eu não sou fraco e covarde, não sou banana e não sou ladrão como eles, né? Então, a gente não pode temer. Então, quando um político fala isso, ele votou. Todas as votações que esse político votou deveriam ser anuladas. No processo do mensalão, vamos falar da história. Celso de Mello, num dos votos, se referiu à reforma da Previdência de dezembro de 2003, que foi comprada com o dinheiro no mensalão, porque você pegava o dinheiro saindo dos extratos bancários e o dia da votação. E aquela reforma passou com dinheiro comprado no mensalão. Portanto, o Brasil está cansado de ver mentiras. Nós temos um projeto criminoso, temos marginais no poder e nós temos que ter dignidade, honra, que muitos não têm, espinha ereta, os homens honrarem a calça que veste, porque é hora de não ser fraco e covarde, acabar com a banânia e refundar o Brasil. Acho que essa é a questão central. Eles falaram isso? Nós sabemos que é mentira. Aí, estamos avançando, não estamos nessa questão de punição, de julgamento, etc? Eu sempre disse aqui no programa que nós tínhamos alguns cancros na vida pública brasileira. Um desses cancros é empresário de obras públicas brasileiro. Quantas vezes, o ano passado, o ano retrasado, eu venho falando, olha, esses empresários de obras públicas são das piores coisas que o Brasil produziu em termos de gestores que participam de empresas. Os bancos são outro cancro da política brasileira. Está aí a taxa de juros a 12,75 ao mês. Quer dizer, achacadores, não é? Enfim, nós estamos nos libertando um pouco. Se os empresários estão presos e começam a falar, eu quero ver... Olha, William, rapidamente. Teve um cidadão que delatou agora negócios que fez em nome da Camargo Correia com o governador Fleury, com o governador Quércia. Está no jornal que eu vi essa semana, dizendo, e no jornal também, dizendo que levava dinheiro vivo no Palácio dos Bandeirantes, entregava para os representantes dos governadores. Esse cara, ele fez isso porque ele ficou desprezado pela Camargo Correia. Então, muitas coisas vão surgir. Nós estamos no processo de lavagem a limpo desse país. Vamos fazê-lo.